Because you said it, central banks bought records amount of gold in the third quarter of 2022, numbers we haven't seen in decades. We still don't know what China's buying, but they revealed that they're buying some. No one really believes the numbers. What do central banks know that we don't know? What they know is how they're going to rig it, and we don't know when they're going to do it and how they're going to do it. To us, gold is the number one safe haven asset. When gold went down into the 1600s a few months ago, we said this is the bottom. It's going up from now. And now it's been hitting, several month highs. Again, when they go digital, gold is going to go through the roof, because that's going to be the only real currency that's going to be accepted to pay, to transfer, because they're going to do away with all the paper money. Em 2022, os bancos centrais compraram a maior quantidade de ouro da história recente. Segundo o Conselho Mundial do Ouro, as compras de ouro pelos bancos centrais atingiram um nível não visto há mais de 7 décadas. Os bancos centrais adicionaram 1.136 toneladas de ouro no valor de cerca de 70 bilhões de dólares aos seus estoques em 2022. De longe, o maior volume do metal amarelo adquirido por bancos centrais desde pelo menos 1950. O relatório Gold Demand Trends do Conselho Mundial do Ouro do quarto trimestre revelou um aumento de 150% nas compras de ouro por parte dos bancos centrais em relação ao ano anterior. Simultaneamente, esse aumento exponencial das compras dos bancos centrais elevaram a demanda global total de ouro no ano passado para 4.741 toneladas, um aumento de 18% em relação a 2021, tornando 2022 o ano de maior demanda total por ouro desde 2011. Mas o que provocou esse aumento substancial na demanda por ouro em 2022? Por qual motivo bancos centrais, que há mais de 50 anos livraram-se das amarras que o ouro lhes impuseram, estão comprando tanto ouro? E o mais importante, se bancos centrais estão comprando ouro, será que você não deveria fazer o mesmo? A resposta para essas e outras perguntas você terá até o final deste vídeo. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Sob o respaldo teórico de keynesianos e monetaristas, 50 anos atrás, os bancos centrais abandonaram definitivamente o padrão ouro e, a partir de então, obtiveram total controle sobre a oferta monetária de suas respectivas economias. A consequência óbvia dessa configuração monetária foi a eclosão de uma grave crise estagflacionária global que durou mais de uma década e que fez com que o preço do ouro disparasse mais de 1.300% em um período de aproximadamente 10 anos. Apesar de sua extrema valorização durante o período, o ouro acabou sendo relegado a um papel secundário no sistema monetário global a partir de então, já que para os banqueiros centrais e burocratas do governo, voltar ao padrão ouro e perder novamente o controle sobre a oferta monetária seria algo impensável. Mas todo o cenário vem mudando de maneira gradual desde a crise de 2008, quando então entramos nesse processo que podemos chamar de o maior experimento monetário da história, em que bancos centrais usam suas impressoras mágicas de dinheiro a todo vapor. A partir daquele momento, os bancos centrais pararam de ser vendedores líquidos de ouro e voltaram a se tornar os maiores compradores líquidos da commodity dourada. Países como Rússia, China e Turquia são os principais expoentes dessa tendência. Entretanto, nos últimos anos, um número cada vez maior de bancos centrais, principalmente de países emergentes, estão comprando quantias maciças de ouro para compor suas reservas. Em 2022, além desses países, nações como Índia, Egito, Catar, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Omã foram os principais compradores de ouro em 2022. Não há informações que o Banco Central do Brasil faz parte do grupo de compradores de ouro em 2022. Entretanto, cerca de 2/3 do total de 1.136 toneladas adquiridas pelos bancos centrais em 2022 foram compras não declaradas, segundo o relatório do Conselho. Ou seja,
a maior parte do ouro comprado pelos bancos centrais no ano passado não foi divulgada publicamente. Isso significa que países como o Brasil podem ter adquirido ouro, mas não divulgaram a compra, o que não seria surpresa, visto que em 2021, conforme vimos em outro vídeo aqui do canal, o Banco Central brasileiro dobrou as suas reservas de ouro, se tornando o terceiro maior comprador de ouro do mundo naquele ano, e tentou esconder essa informação por vários meses. De qualquer modo, as compras de ouro por parte dos bancos centrais estão destacando o fato de que o ouro continua sendo um ativo muito importante no sistema monetário. Mesmo que o ouro não esteja mais lastreando moedas, ele ainda está sendo utilizado. Mas por quê? A incerteza geopolítica e a alta inflação foram destacadas como as principais razões para manter o ouro, segundo o relatório do WGC. Mas só isso não explica tudo. Ao realizar uma política monetária expansionista, bancos centrais compram ativos que estavam em posse de instituições financeiras, mas que a partir dessa compra começam a fazer parte do balanço do Banco Central. Geralmente, esses ativos são títulos públicos do seu respectivo governo, apesar de que nos últimos anos, no intuito de sanar problemas do sistema financeiro, bancos centrais têm enchido seus balanços com diversos tipos de ativos, como títulos hipotecários, títulos corporativos e até mesmo ações e ETFs. Os preços de ativos de renda fixa, como títulos públicos e títulos hipotecários, que compõem majoritariamente o balanço patrimonial do Fed, por exemplo, são inversamente proporcionais aos seus rendimentos, e seus rendimentos são afetados diretamente pela taxa básica de juros definida pelo Banco Central. Isso significa que quanto mais o Banco Central subir os juros, mais os rendimentos desses títulos que compõem o seu balanço tenderão a subir, o que significa que o preço desses ativos cairá na mesma proporção, provocando assim um prejuízo contábil no balanço do Banco Central. Em sua última atualização financeira, em setembro de 2022, o Fed revelou perdas não realizadas com esses ativos de quase 1,3 trilhão de dólares durante os 3 primeiros trimestres daquele ano. Desde então, os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos dispararam de cerca de 3,5% para 4,25% em outubro. Apesar de estar em tendência de queda há alguns meses, essa mesma taxa ainda está em 3,75%, sugerindo que as perdas hoje são bem maiores do que as relatadas até então. E isso são apenas as perdas de marcação a mercado do Fed em seu balanço. Outra fonte de prejuízo recente para o Fed tem sido seu lucro líquido, que consiste na diferença entre o rendimento que o Fed ganha com os ativos que possui em seu balanço e a taxa que é paga aos bancos comerciais que depositam suas reservas junto ao Banco Central. Dessa forma, o lucro líquido obtido pelo Banco Central se transforma em remessas de receitas para o Tesouro Nacional, onde serão utilizadas para reduzir diretamente o déficit fiscal do governo federal. Então, quando esse lucro se transforma em prejuízo, isso acaba pesando na situação fiscal do país, o que tende a aumentar ainda mais a pressão inflacionária na economia. Quanto mais o Fed sobe os juros, maior terá de ser o rendimento que ele paga para bancos e demais instituições deixarem o seu excesso de liquidez em ferramentas como as reservas bancárias e o reverse repo, que subiram absurdamente nos últimos anos por conta dos programas de injeção de liquidez e que juntas hoje possuem mais de 5 trilhões de dólares estacionados no Fed. Desse modo, o lucro líquido que o Fed repassava para o Tesouro Americano na época do juro zero agora se transformou em prejuízo. Hoje, estima-se que o Banco Central americano esteja perdendo cerca de 1 bilhão de dólares por semana. Sendo assim, em 2023, o Fed provavelmente registrará o seu primeiro prejuízo operacional anual desde 1915. O Fed não é o único a estar nessa situação. Todos os principais bancos centrais sofreram enormes perdas de marcação a mercado no ano passado. O Banco Nacional Suíço está com prejuízos de 143 bilhões de dólares. O buraco do Banco da Inglaterra é de mais de 200 bilhões. No Banco do Canadá, são 26 bilhões de dólares. E alguns estimam a perda do BCE em cerca de 800 bilhões de dólares. Por outro lado, as perdas são ainda maiores para os bancos centrais de países emergentes, que compraram títulos desses governos que desfrutam de classificações de crédito relativamente altas, como é o caso de títulos do Tesouro Americano. Afinal, por serem considerados os títulos mais seguros do mundo, esses títulos carregam as taxas de juros mais baixas e, portanto, são mais propensos a dar prejuízo quando as taxas de juros aumentam,
que é exatamente o que vem acontecendo hoje. Sendo assim, os bancos centrais estão numa espiral destrutiva em que sempre que são forçados a resgatar suas economias, eles enchem ainda mais os seus balanços com ativos, ao mesmo tempo em que inundam a economia de liquidez, o que gera inflação, e essa inflação será combatida com aumentos de juros, que irão deteriorar ainda mais o balanço dos bancos centrais, provocando um impacto fiscal negativo, gerando maior pressão inflacionária, que será combatida com mais aumentos de juros e assim por diante. O fato de os países emergentes serem os maiores prejudicados explica o porquê que bancos centrais desses países têm se tornado os principais compradores de ouro do mundo, em busca de diversificação de reservas. A maioria absoluta das reservas da maioria dos bancos centrais são compostas por dólares americanos, que geralmente estão na forma de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. No contexto atual, em que governos não possuem mais quaisquer limites para se endividarem e bancos centrais, com destaque ao Fed, perderam qualquer pudor em utilizar o poder discricionário de imprimir dinheiro, torna-se cada vez maior a necessidade de fugir da dependência do dólar e de moedas fiduciárias em geral e se agarrar a meios alternativos de composição de reservas. E se os próprios bancos centrais sabem que o ouro é a melhor alternativa para se proteger desse cenário, por que você não deveria fazer o mesmo? Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira receber maiores informações sobre o mercado financeiro e a economia global, acesse o canal Econofácil no Telegram.